Boa noite, a paz do Senhor Jesus, passando aqui vai deixar nosso recadinho de Deus para os nossos corações, para nós meditarmos na palavra do Senhor para essa noite, para esse final de semana. Estamos no sábado e hoje, dia 1º de novembro, estamos iniciando também mais um mês, o penúltimo mês de 2025. E a nossa mensagem de hoje está em Lucas, capítulo 15, e a partir do verso 11 nós vemos a história muito conhecida, a história do filho pródigo. A palavra pródigo quer dizer gastador, consumidor, aquela pessoa que é consumista sem precisão. Então, essa é o significado da palavra pródigo. Então, filho pródigo. A Bíblia nos relata a história que um pai tinha uma fazenda. Dentro dessa fazenda, ele tinha vários trabalhadores, ele era uma pessoa, ao entender e ao decorrer da história, nós vemos que ele era um fazendeiro muito rico, era um homem que tinha muitas posses, muitos bens, era um homem muito bem financeiramente. E ele tinha 2 filhos, o mais novo e o mais velho. E agora chega o mais novo e ele pede agora para o seu pai que ele quer a sua herança. Nós sabemos que herança só recebe depois que a pessoa já não está mais em vida. E herança é algo que a gente recebe sem a gente merecer, mas porque alguém deixou para nós, né? Talvez você já recebeu alguma herança, eu nunca recebi nenhuma herança, mas a herança ela vem, né? Um pai ou algum filho que deixa, né? Para alguém, que quando ele não estiver mais em vida, aquela pessoa pode usufruir daquilo que ele conquistou enquanto ainda estava vivo. Isso nós estamos falando sobre valores, né? Sobre dinheiro, né? E aí o que acontece? Esse filho, ele pede, né? O seu pai ainda estava vivo, né? E ele pede a herança, algo que ainda de momento ele nem tinha nem direito, mas ele pede. E o seu pai prontamente deu, concedeu o pedido, deu aquilo, né? Qual ele tinha direito, mas ainda naquele momento não tinha. E a Bíblia nos fala que ele ficou mais uns dias na casa, depois ele foi para uma cidade muito longe, distante da onde ele morava. E ele gastou tudo quanto ele tinha. Um certo dia, houve naquela região onde ele estava uma grande fome, uma grande seca, um momento muito difícil de todos. E ele se depara em uma situação muito triste. Ele estava agora dando dando lavagem, dando restos, né, de comida para os porcos. E quando ele vê esse alimento, que não era um alimento tão bom, ele sente vontade de comer e o seu estômago dói de fome. Aí ele lembra do seu pai. Ele lembra da sua casa, ele lembra do conforto que ele tinha quando ainda estava na fazenda. E agora ele diz assim: nem os trabalhadores do meu pai, eles passam necessidade, porque eles têm comida. E aí é algo tão lindo dentro dessa história, eu já não sei quantas vezes eu ministrei essa mensagem do filho pródigo, algumas vezes. Mas todas as vezes que eu leio ela, todas as vezes Deus ministra algo muito pontual no meu coração. E eu acho tão lindo dentro dessa passagem que ele se levanta e ele faz um discurso ensaiando o que ele iria dizer para o seu pai quando chegasse na sua casa. Ele diz assim: olha, quando eu chegar diante do meu pai, eu vou dizer: pai, pequei contra ti e contra os céus, já não sou mais digno de ser chamado seu filho, faz de mim um dos seus trabalhadores. Ele reconhece que errou, ele reconhece, né? E ele pensa assim: bom, eu vou falar pro meu pai que ele não precisa mais me reconhecer como filho, ter direitos de filho. Eu posso agora ser apenas um servo, apenas um empregado da sua fazenda. Porque mesmo que eu for um empregado, eu não vou estar nessa situação que eu estou hoje. E agora ele volta para casa. E quando ele está... E eu imagino porque ele passou, né? A Bíblia não nos dá muitos detalhes sobre essa história, mas eu imagino que ele passou muito tempo, muitos dias, muitos meses talvez fora. Então com certeza a sua roupa estava rasgada, ele estava sujo, né? Ele estava em uma situação muito deprimente, né? Muito triste mesmo. Para alguém, né, que era filho de fazendeiro, tinha tudo do bom e do melhor, né? Está nessa situação. E agora quando ele retorna, o seu pai lá de longe o reconhece. E ele sai correndo. E ele abraça o seu filho. E quando ele abraça o seu filho, a Bíblia nos fala que ele deu um beijo no pescoço do menino. E quando ele dá um beijo, o menino fala: pai.
pequei contra ti e perante os céus. Já não sou mais digno de ser chamado seu filho. Mas aquela frase que ele tinha ensaiado antes, dizendo que ia pedir para ser pelo menos servo, ele não consegue finalizar. Sabe que o Espírito Santo ministrou? Que um beijo de um pai, ele cura todas as nossas feridas. Ele cura as nossas cicatrizes. Ele cura os traumas que muitas vezes nós vivemos no passado. E nessa noite o Espírito Santo de Deus, que ministrou essa palavra ao meu coração, ele está ministrando no seu coração, aonde você estiver. Que nessa noite você seja curado de todos os traumas, medos, ansiedades, coisas do teu passado que tem aflorado na tua mente, no teu presente, que tem impedido de você viver uma vida plena, de você ser feliz, de você se sentir bem. Tem impedido você, mas nessa noite o amado Espírito Santo de Deus está visitando você aonde você estiver. Sinta aonde você estiver o abraço e o beijo do teu Pai, que é o nosso Deus. Ele está nessa noite te beijando, ele está te abraçando, ele está te curando, ele está te sarando, seja de enfermidades físicas ou emocionais, seja de traumas, medos, seja muitas vezes de coisas que têm te atormentado, têm tirado a tua paz. Que nessa noite todo espírito maligno, todo espírito das trevas, do inferno, no nome de Jesus caia por terra, e que você possa sentir aonde você está aí o abraço do Espírito Santo de Deus, sentir o abraço, o beijo do seu Pai. E ele está dizendo, por mais que você tenha saído da fazenda, por mais que você tenha pedido a tua herança antecipada e tenha saído da presença de Deus e tenha desfrutado das coisas, dos prazeres deste mundo, e isso tem te causado dor e sofrimento, porque você sabe que desde o dia que você saiu da presença de Deus, você nunca mais foi feliz, você nunca mais foi a mesma pessoa, mas você não consegue retornar novamente para casa, porque tem medo do julgamento do teu irmão mais velho que ficou em casa. Mas Deus nessa noite está dizendo, não tenha medo dos julgamentos, não tenha medo do que está ao teu redor, apenas venha diante do teu Pai, porque esse Pai, ele abraça, ele esquece do passado, ele lança no mar do esquecimento, e o abraço de um pai, o beijo do Pai, sara, cura todo trauma que o tempo, que as circunstâncias, as situações causaram em você. Que nessa noite você seja ministrado por essa palavra, você seja visitado pelo nosso Deus, e que você possa sentir aí, aonde você estiver, a presença do Senhor Jesus. E volta para casa, volta novamente para a fazenda, fica dentro da fazenda. E você que está aí pensando em sair da fazenda, pensando em sair da presença do Senhor, porque não está vendo as promessas de Deus se cumprir, o tempo tem passado e as coisas não têm acontecido, Deus também está falando contigo. Fica na fazenda, porque ainda pode ter lugares e dentro da fazenda que você ainda não conhece. Você pode viver muito mais coisas extraordinárias, mas fica dentro da fazenda, porque dentro da fazenda você está à vista do seu Pai, aonde ele cuida, onde ele guarda e aonde ele envia a provisão e providência divina. Deus abençoe tua vida, Deus abençoe tua casa, uma boa noite de sono, de descanso, final de semana maravilhoso para você, para sua casa e para sua família, e que novembro venha com tudo para nós viver o melhor de Deus nesta terra e esse ano ainda de 2025.